Globo Esporte RS, o Grêmio avança por lateral e camisa 10. Deixa o teu like e te inscreve porque você vai ver todas as informações atualizadas de Grêmio nessa sexta-feira. Importante também do Marcos Souza de GZH, Opa! a conta dos movimentos do Grêmio na janela. O Tricolor tem conversas e negocia a contratação de um lateral direito brasileiro, que é visto internamente como uma opção para assumir a titularidade. O alvo não é o William do Cruzeiro, tá? É importante a gente colocar aqui, informação que foi colocada ontem pela Itatiaia, lá de Minas Gerais, de que o Grêmio teria sondado a situação do lateral direito de 31 anos. É a posição mais carente do Grêmio nesse momento, que o Grêmio mais busca no mercado de transferências, e como a gente falou, o Grêmio vai buscar jogadores brasileiros, muito pelo número de estrangeiros que vai diminuir na próxima temporada, mas também por uma adaptação rápida. A preferência, inclusive, é para jogadores que já tenham atuado no futebol brasileiro. E o William, ele preenche esse perfil, mas não é o jogador procurado, muito pelo histórico que ele tem no Internacional, também por ter uma idade mais avançada, 31 anos, não é o lateral que o Grêmio busca. O Grêmio está negociando, segundo o Marcos Souza, com um outro atleta também brasileiro, também lateral direito, e até algumas pessoas me passaram de que poderia ser um lateral do futebol brasileiro, tá? Importante a gente colocar isso também. Além disso, o Tricolor também negocia e tem conversas com um meia armador, também brasileiro, nesse mesmo perfil, de uma idade física de auge, que já tenha passado pelo futebol brasileiro e que seja nascido aqui até para não contar como estrangeiro. Essa é uma negociação que o Grêmio também trabalha, seria a segunda prioridade do Tricolor na janela, seria então esse meio armador, informação que também foi trazida pelo Marcos Souza lá em GZH. Agora do Monsalve, tá? Porque o Monsalve, a história é o seguinte, eu ainda tô pegando algumas informações, mas eu vi que o portal do Gremista hoje trabalhou essa informação, uma informação que já vem de algum tempo também, de que o Grêmio, sim, tem uma negociação, e veja que não é que o Grêmio quer, o Grêmio está negociando a saída do Monsalve. Esta é a informação que o portal do Gremista traz, outros jornalistas também. É uma informação diferente de o Grêmio aceita negociar Monsalve. A informação é o Grêmio está negociando o Monsalve e está muito próximo dele sair. Vamos lembrar que o Monsalve chegou no Grêmio em 2024, o Grêmio pagou cerca de 2 milhões de dólares pelo Monsalve, um atleta novo de 20 anos, 21 anos, um valor muito justo até para um atleta da idade dele, com potencial de titular lá no time que ele jogava, o Independente Medellín. 2 milhões de dólares na época dava ali 12 milhões de reais, tá? E o Monsalve teve chance com o Renato, teve chance com o Quinteiros, com o Mano Menezes, com o Luiz Castro, e entre lesões e jogos ruins, o Monsalve nunca confirmou. Inclusive o Monsalve teve um período ali de convivência com o Cuejar, indo para Sapucaí no Carnaval, que não foi legal. Então o Monsalve, ele sim deve sair, tudo der certo, o Grêmio assina. O Grêmio tem 50% do Monsalve, tá? Esses 2 milhões de dólares que o Grêmio pagou foi por 50%. O Grêmio tem a opção de comprar mais 30% do Monsalve. E aí tem que fazer a conta. Se vale a pena comprar 30% do Monsalve para ter 80% e aí vender os 80%, ou tu vende só os 50% que tem e não compra mais nada. É um cálculo que está sendo feito nos bastidores do Grêmio. Olha, Cristaldo, Natan Pescador, né? Agora o Monsalve, são os meias que passaram por aqui, que o Grêmio tentou. Eu nem vou botar o Edenilson, né? Porque nem meia era. Mas assim, uma frustração grande, né? Cristaldo, Natan Pescador, Monsalve nunca conseguiram jogar no Grêmio assim de forma brilhante, né? O Cristaldo teve uma boa temporada, mas realmente as coisas não andaram para o Monsalve. Eu vendo, tá? Eu acho que a fila tem que andar e o Monsalve tem que sair. Veja que o Grêmio iria emprestar o Monsalve no início do ano para o Coritiba, o Pelaipe segurou, não, deixa o Monsalve aqui, com o Luiz Castro vai dar certo, mas não deu. Bom, se não deu com 3, 4 treinadores, a fila tem que andar, né, gente? A informação de que o empresário do Vieri, o Vinícius Prates, ele está nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo, e o Mundial, lá nos Estados Unidos, não apenas os empresários, mas os representantes dos maiores clubes do mundo estarão presentes no mesmo local. Então, isso pode possibilitar, e diria que é a tendência, o diálogo para uma venda do Vieri. Mas aqui, essa situação tem novos capítulos, porque o Grêmio recebeu algumas sinalizações bem importantes, tá? O Grêmio recebeu uma sinalização de um clube do exterior, o nome ainda é mantido sob sigilo,
uma sinalização de uma proposta na casa de 15 milhões de euros, 90 milhões de reais. Além disso, uma equipe da Premier League também sinalizou, deu uma promessa ao Grêmio que vai apresentar uma oferta pelo Vieri, 17 milhões de euros, 102 milhões de reais, tá? Mais 3 milhões de euros em bônus. E isso chegaria justamente ao valor que o Grêmio pede pelo Vieri. Nos bastidores, o Grêmio tem a certeza de que vai negociar o Vieri. E o que traz esta certeza? O fato de que vários clubes estão interessados, tá? Várias equipes da Itália, da França, da Inglaterra. Então o Grêmio tem uma certeza, o Vieri será negociado, tá? E o fato da Copa do Mundo estar acontecendo nos Estados Unidos, reunindo os maiores empresários da Europa, também do futebol brasileiro, e representantes de equipes do exterior, isso pode facilitar o diálogo entre as principais figuras em um negócio envolvendo o Vieri, tá? O Grêmio recebeu estas sinalizações, repito aqui, 15 milhões de euros numa equipe do exterior. E um time da Premier League sinalizou ao Grêmio uma oferta milionária de 17 milhões de euros, 102 milhões de reais, mais 3 milhões de euros em bonificações, totalizando 20 milhões de euros, que é justamente o valor que o Grêmio está pedindo pelo Vieri. A oferta que chegou, sim, estava prevista e agora ela de fato chegou a uma confirmação. O futebol turco, o Göztepe, não sei se é exatamente assim, confesso, o nome do clube, mas enviou uma proposta pelo André Henrique. O Grêmio recebeu uma série de consultas, sondagens e também propostas oficiais do futebol brasileiro recentemente, nos últimos dias mesmo, pelo André Henrique. Tá? Propostas de empréstimo. A Chapecoense foi um dos clubes interessados. O Grêmio recusou. Por quê? Porque o Grêmio sabia dessa sinalização de que uma proposta chegaria para uma venda, né? Portanto, uma saída definitiva. O próprio André Henrique não se interessou em jogar em um outro clube brasileiro nessa condição. Ele quer ir para o futebol turco, esse clube já havia procurado o André Henrique no início do ano e sinalizou que voltaria a procurar. O grande dilema dessa história é a porcentagem baixa que o Grêmio tem do atleta. O Grêmio tem apenas 40% dos direitos. Então, por exemplo, se o Grêmio vende lá por 1 milhão de euros, o Grêmio fica com apenas 400 mil euros. Então, tem essa questão também, que se torna um valor bem mais baixo. Então, o Grêmio ele está tentando a maior oferta. Mas não pagando salário e não tendo ele no elenco com risco de jogar, pra mim já serve. O que não dá é pra deixar no elenco esses bagres. Né? Vender para a maior oferta possível para arrecadar o máximo de dinheiro dentro dessa situação. Bom, mas a tendência, pelo que dizem as pessoas do Grêmio nos bastidores, é que dessa vez o André Henrique de fato seja negociado e não permaneça no clube. Avanço por reforço. A notícia que foi trazida pelos colegas de GZH é que o Grêmio escolheu o seu lateral direito no mercado e avançou para contratar o jogador. Isso não significa dizer que a negociação esteja avançada, mas avançou no sentido de abriu tratativas, porque isso é uma novidade. Até então, o Grêmio estava olhando o mercado, eu trouxe para vocês em primeira mão aqui no canal, que o Grêmio tinha já as opções mapeadas por posição. Foi agora, ontem ou anteontem eu trouxe no vídeo aqui no canal. Falei para vocês as posições que o Grêmio busca e disse o relato que eu recebi, que o Grêmio tem nomes mapeados, 3 ou 4 nomes por posição. É um trabalho de prospecção que não é recente, isso já tem algum tempo e ali dentro de cada uma dessas opções os jogadores apresentam as suas situações, não é bem o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Não, um jogador daqui a pouco ele é mais qualificado num aspecto, o outro é mais qualificado em outro aspecto, tem uma questão de característica, às vezes esse jogador aqui é melhor, mas é mais difícil de tirar do clube, esse aqui é bom, não tanto quanto o outro, mas tem uma possibilidade maior de saída, esse aqui a gente consegue pagar, esse aqui não, esse a gente consegue tirar do clube com mais facilidade, mas o salário dele é maior, esse aqui a gente não consegue tirar com tanta facilidade, mas se tirar o salário não é tão alto. É uma série de situações que são analisadas, tá bem? Mas esses 3 ou 4 nomes que o Grêmio
definiu, né, por posição são nomes possíveis, porque os que não são possíveis, obviamente, já anteriormente foram descartados. Mas, em relação à lateral direita, reitero aqui a informação dos amigos de GZH, o Grêmio escolheu o seu lateral direito. Não é o William, tá? A Itatiaia, inclusive a gente repercutiu no vídeo anterior aqui do canal, que a Itatiaia trouxe a informação que o William estava na pauta do Grêmio e que uma sondagem havia sido feita. Ok, o William está na pauta do Grêmio, é uma cota. E agora... É o Rodinei. É o Rodinei. Rodinei vai desembarcar no Grêmio. Cara, esse é meu palpite. Eu quero que você dá o teu palpite aqui nos comentários, tá? O meu palpite é que o Rodinei vai ser o novo lateral do Grêmio. O Grêmio fez uma sondagem, ou seja, um movimento mais concreto, mas não avançou. O Grêmio fez uma sondagem, abriu conversas em estágio inicial, conforme eu expliquei no vídeo anterior aqui do canal, mas não avançou. O Grêmio não seguiu nessas tratativas e, nesse momento, o William não é um dos nomes em negociação. O que diz os amigos de GZH é que tem um nome escolhido em tratativas que o Grêmio quer fechar para ser o novo lateral direito, que venha ou já numa condição, né, de titularidade, até por ser o atleta da posição, ou para brigar com o Pavon. E eu até levanto uma dúvida, com o Grêmio contratando um lateral direito, caso ele venha, jogue bem, desempenhe, se estabeleça como lateral direito titular, o Pavon será o reserva dele na posição, ou o Pavon voltará a ser utilizado como um atacante? Quem que o Grêmio tem ali para a ponta direita, né? O Grêmio tem o Enamorado e o Grêmio tem o TT, né? Pode ter o Roger, que pode voltar a ganhar oportunidades, ele tem jogado mais na base, né? Mais uma vez. A gente não gostava do Pavon como atacante, a gente passou a gostar do Pavon como lateral direito, né? Essa é a verdade. Vamos ver, talvez pese também daqui a pouco a preferência, o desejo do próprio atleta. É importante que a gente observe isso também. Bom, Meus amigos, a janela se aproximando, vai ter muita especulação e eu trouxe dois nomes aqui. Na capa do vídeo tá o Felipe Coutinho e o Paulo Henrique. Lembra que o Grêmio já procurou, já negociou e estava acertado com o jogador. O Grêmio estava acertado com o Paulo Henrique, era essa a informação da imprensa na época. Só que o Vasco não tinha liberado. Eu não sei agora com a mudança de técnico, de repente o Renato faz o meio de campo. Aí, Renato, tu pode salvar o Grêmio. O Paulo Henrique é um ótimo jogador. O Paulo Henrique seria titular fácil, já jogou até na seleção brasileira. Se o Grêmio pudesse comprar o passe desse jogador, de repente faz um bem bolado com o Vasco. Eles não têm meio campo, de repente uma troca de Monsalve pelo Paulo Henrique e aí, Vascão. Pô, seria maravilhoso para o Grêmio. Seria maravilhoso. Tu troca um jogador que não tá nos planos do Grêmio, que ficaria nos planos do Vasco, por um titularíssimo do Grêmio. Aí o Brick. É uma boa proposta. De repente tu dá o Monsalve, porque ele é muito mais novo, ele é um camisa 10, então vale mais do que o Paulo Henrique, mas por outro lado o Paulo Henrique é mais afirmado que o Monsalve. Os dois saem ganhando. Os dois ganham dinheiro nessa brincadeira aí. O que vocês acham? Tu aceitaria esse brick? E um camisa 10 que o Grêmio abriu tratativas. Gente, a gente sabe que tem uma dificuldade no mercado. Porque se eu for falar nomes aqui, vocês vão me chamar de lunático, de maluco. Porque tem Rafael Veiga, tem Otavinho, só que são jogadores extremamente caros. Então aqui, ó, a chance do Grêmio contratar um camisa 10... Pra mim, são duas opções, tá? Felipe Coutinho e Gustavo Scarpa. Um tá encostado no Galo e o outro tá livre no mercado. Se o Grêmio não vai investir muita grana na janela, são duas opções. Aí tu vai me falar, é ex-jogador. Gente, o Felipe Coutinho tem 33 anos. O William está deixando o Grêmio. O William está com um salário de R$1.800.000 por mês. E está deixando o Grêmio, deve ir para a MLS. Então tu trazer um Felipe Coutinho, para mim pode ser uma boa. E como ele tá sem time, tu não vai pagar uma fortuna por mês. Não, acho que por 800, 600, 700 mil ele aceita. Porque ele tá sem clube no momento. Tu entende? É muito mais fácil tu acertar com um jogador sem clube do que um jogador já com clube, porque é só acertar com o jogador.
E outra coisa, o Felipe Coutinho hoje seria titular do Grêmio. A gente pode lembrar que ele era titular do Vasco. Ele saiu do Vasco porque ele quis. Pelas críticas, porque era vaiado. Mas ele rendeu bem no Vasco, tá? Ele jogava bem. Jogava muito bem. E é um jogador que o Grêmio não tem. De criatividade. Um cara que pode bater a bola parada do Grêmio, que o Grêmio não tem esse jogador. Esse é um camisa 10. Que corta pro meio e finaliza. Olha, cara, tu tem um Felipe Coutinho, ó. Na minha opinião, seria maravilhoso. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Deixa o teu like, te inscreve. Tô sempre trazendo todas as notícias do Grêmio. Tudo que saiu na imprensa, todas as informações, tá aqui neste vídeo. Deixa o teu like, te inscreve. Obrigado.